Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para fazer mais um vídeo sobre arte e hoje a gente vai falar de um tipo de arte que se chama animação. Vocês conhecem, eu tenho certeza. A animação tem nos games que vocês jogam, tem nos desenhos animados. A animação vem de animados. Então, mas antes de falar de animação, hoje eu comecei aqui esse slide dizendo o quanto a criatividade humana é incrível. Desde guarda-chuva, música, viagens espaciais, estádios de futebol, quadros do Picasso, calendário, tudo isso é fruto da criatividade humana. E as animações são uma das coisas mais incríveis que os humanos descobriram. Então, esse é o nosso assunto de hoje: animações. A arte de criar movimento com desenhos. A gente cria a impressão de movimento, porque desenho é uma coisa parada, certo? Vocês sabem. A gente cria a sensação de movimento com os nossos desenhos. Há mais de 500 anos que os homens, quando eu falo homens são os seres humanos, vêm tentando criar a sensação de movimento com desenho. Aqui vocês estão vendo, aqui ó, vários desenhos que dão a impressão de movimento, mas não estão se movendo, né? Mas são várias posições diferentes de um ser humano. Aqui é um desenho do primeiro filme de animação que foi feito. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês esse filme. E aqui são os pedacinhos dos desenhos que o autor fez para conseguir animar esses desenhos. Animar, vocês já sabem o que é. É dar movimento, dar a sensação de movimento. E aqui também é um outro desenho também estudando o movimento das pernas, braços e tal. Pessoal, ao longo desses 500 anos, quando os homens começaram a fazer várias tentativas de criar movimento, criar sensação de movimento através de desenho, eles foram cada vez mais conhecendo como funcionava o olho humano e o olho e o cérebro também, porque quem processa as imagens que o olho enxerga é o cérebro, né? Então, a gente foi descobrindo uma técnica para fazer animação, que é o que? A gente filma vários desenhos com um pouquinho diferente do outro, um pouquinho diferente do outro, e aí, na hora que a gente passa esse filme, ou na hora que a gente projeta o filme, parece que aquele desenho está se movimentando. É uma ilusão de ótica. Na verdade, não tá. É que como são várias partes filmadas, e na hora de projetar o nosso olho enxerga como se fosse movimento. Para vocês terem uma ideia, um filme de desenho animado que a gente vê no cinema, para cada segundo do filme, eles filmam 24 desenhos. A gente tem que fazer 24 desenhos para cada segundo do filme. É muito desenho. Por isso que em cada desenho da Disney, da Pixar, e trabalha uma equipe muito grande de gente, muito grande. Por isso que custa muito caro fazer um filme no cinema de animação.
Eu tô fazendo esse filminho para explicar para vocês como é que a gente consegue fazer um desenho da impressão que está em movimento, se mexendo. Um dos motivos é porque o nosso olho, quando olha uma imagem, essa imagem fica por um bom tempo no olho. Então, se eu pegar uma imagem e mudar para outra, até mudar para a segunda imagem, o olho ainda fica com a primeira imagem no olho. Então, os cientistas descobriram isso. Isso já dá uma impressão de que uma imagem é colada na outra. E a outra propriedade do olho que os cientistas descobriram é que quando eu olho uma imagem e depois eu olho uma segunda imagem, como tem um intervalo, um espaço entre elas, o meu olho, que é muito inteligente, porque o nosso olho ele capta as imagens, mas manda mensagem para o cérebro, que é muito inteligente. E aí o cérebro completa, o nosso cérebro tem a tendência de completar esse espaço de uma imagem para outra. Eu vou mostrar para vocês agora com uma figura. Eu vou fazer uma figura se mexer e aí vocês vão perceber como é que funciona as duas coisas do cérebro, os dois efeitos, tá bom? O primeiro efeito é quando eu olho uma imagem, essa imagem dura mais tempo no meu olho, mesmo ela já tendo sumido. Aí vem a segunda imagem e meu olho dá a impressão de que uma imagem está colada na outra. E o segundo efeito é que quando o olho olha uma imagem e depois olha uma segunda imagem, mesmo que tenha um intervalo entre elas, o meu olho tem a tendência de preencher esse intervalo, ele completa esse intervalo. Então ele dá a impressão de que se movimentou da primeira imagem para a segunda imagem. Vamos ver agora como funciona, tá? Espero que vocês tenham entendido, mas depois, mais pra frente, a gente se aprofunda, tá? É muito interessante isso. Gente, como eu falei para vocês, há mais de 500 anos que cientistas e artistas estão procurando fazer essa coisa do movimento através de desenhos. Então, em 1645, teve um cientista que conseguiu construir uma máquina que ele deu o nome de lanterna mágica. E essa máquina conseguia projetar na parede algumas imagens que se moviam. As pessoas ficaram maravilhadas com essa invenção e eles faziam sessões de projeção com a lanterna mágica, chamavam um monte de gente. E esse nome mágico é porque as pessoas não entendiam como funcionava, não entendiam que era uma espécie de ilusão de ótica. Essa máquina funcionava com vela, porque lembre-se que nessa época não existia luz elétrica. O homem não tinha inventado a luz elétrica ainda. Então era uma máquina que funcionava com vela e uma manivela. Agora eu vou mostrar um filme para vocês verem como é que funcionava essa máquina, tá bom?
Vocês viram que legal a lanterna mágica no filme? Agora eu vou apresentar para vocês uma outra máquina que alguns homens também criaram em 1834. Zootroscópio. Era uma máquina redonda, vocês estão vendo, e eles faziam umas tiras com desenho. E a gente tinha que olhar através da lateral. A gente colocava o nosso olho aqui, ó. E aí tinha uma manivela ou alguma coisa que fazia girar. E a gente ficava olhando por aqui. Eu tenho um filme, que nós vamos ver agora, para vocês verem como é que funcionava. Conforme isso aqui girava, a gente tinha a sensação de movimento, olhando por aqui, tá? Vamos ver? Well, the faster, the more FPS, frames per second. देख गए अभी दिख रहा है ना जो स्टॉप होता है ना तो कुछ नहीं दिखेगा अभी नहीं इतने दूर You can see. I'm too short. नहीं पहले ना Are you taking video? I can see. Stand up on the thing. Wow. अभी अभी रुक जा Vocês viram que legal aqueles otroscópio? O cavalo correndo. Na verdade, não é, o cavalo não corria de verdade, era o desenho que parecia que o cavalo estava correndo, né? E eles faziam outros desenhos também. Acho que deu para vocês verem na fotografia, que tinha outros desenhos. Bom, agora o que eu queria falar é que o primeiro filme mesmo de animação contando uma historinha foi feito em 1908. Esse filme chama Phantasmagoria e eu vou passar para vocês agora. E depois também eu queria contar que o Walt Disney, que todos vocês já ouviram falar, porque até hoje a Disney, que é a empresa que o Disney criou, ela faz animações até hoje, que vocês assistem. Mas o primeiro filme que Disney fez, que era um longa-metragem, era um filme comprido, com mais de 1 hora, foi A Branca de Neve e os Sete Anões. Deu um trabalho enorme para ele fazer. Imagina, para cada segundo, quantos desenhos que ele teve que fazer. Agora eu vou passar para vocês, então, esse filme do Phantasmagoria, que foi aquele que logo no começo eu mostrei para vocês uns desenhos em branco com fundo escuro. Prestem atenção para vocês verem como mudou.
Crianças, agora chegou na parte do desafio. Mas antes eu quero saber se vocês gostaram do filme Phantasmagoria, primeiro filme de animação feito. Gostaram? Bem, então agora o desafio é fazer um filminho de animação bem simples, que eu fiz daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês. Eu fiz um bem simples e vocês podem fazer um bem simples também. Mas se quiserem complicando um pouco, conforme vocês entenderem como faz, ótimo. Bom, vocês vão precisar de um celular e de algum desenho ou vários desenhos que vocês queiram animar. Animar quer dizer dar movimento para aquilo. Ou pode ser também com um objeto. Eu vou mostrar o filme que eu fiz e depois tem um outro filme que eu fiz mostrando como eu fiz, tá? Mesmo assim, eu acho que ainda pode dar dúvida. E aí, se vocês tiverem dúvida, me mandem mensagem que eu ajudo vocês, tá bom? Mas antes de passar o filme, eu já vou mostrar. Vocês vão colocar o celular na parte para filmar. E aí, vocês filmam um segundinho e dão um pause. Filmam um segundo e dão um pause. Vocês vão perceber o que eu fiz. Vamos lá ver? Fim. Então, vocês viram o filminho do lado esquerdo, foi o primeiro que eu fiz, fui dando pause e mexia com a minha mão, mas não deixava minha mão aparecer. E o segundo vídeo, eu fiz sem dar pause, só para vocês verem conforme eu fui mexendo o bonequinho que eu desenhei, tá bom? Um beijo, até a semana que vem.